Boa noite a todos. Renovamos o nosso compromisso de aprofundar todas as semanas a Santa Palavra de Deus e mais uma vez aqui estamos dando continuidade à nossa catequese sobre a intercessão de Nossa Senhora. Já estamos no final do nosso estudo e hoje, na linha de continuidade do programa anterior, no final do programa anterior, eu já havia aludido o seguinte, que hoje nós comentaríamos, dentre outros textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Tiago, capítulo 5 e o famosíssimo capítulo 12 do Apocalipse de São João, a luta entre a mulher grávida que está para dar à luz e um dragão, a primitiva serpente, Satanás. Esse capítulo 12 fala tanto da igreja como também de Nossa Senhora. E hoje nós vamos responder a algumas questões. O papel de Nossa Senhora como intercessora na igreja primitiva. Pode-se falar de Nossa Senhora como intercessora da igreja junto a Jesus, que já ressuscitou, está sentado à direita do Pai, durante os primeiros anos da ação da igreja em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, antes que a igreja ultrapasse os limites da Terra Santa? Parece que sim. Vejam que aqui nós precisamos tipificar uma coisa muito interessante. No Calvário, Nossa Senhora ouviu de Jesus o seguinte legado: eis aí o teu filho, a respeito de São João. Igualmente, São João recebeu um legado. Jesus disse para ele, Jesus no Calvário, eis aí a tua mãe. Nesse versículo, João capítulo 19, versículo 27, é dito que, a partir daquele momento, o discípulo a recebeu na sua casa. Só que, no dia de Pentecostes, Nossa Senhora está com a igreja em oração no cenáculo, como vamos ver agora, em Atos capítulo 1, versículo 14, esperando a vinda de Pentecostes. Eles estão reunidos em oração no cenáculo. O cenáculo é uma referência importante para a igreja. Foi ali que Jesus instituiu a Eucaristia. Foi ali que Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos, ressuscitado. Foi ali que Jesus apareceu uma semana depois aos mesmos apóstolos, só que na primeira aparição São Tomé não estava. Lembram disso? Pois bem, e agora a igreja está reunida em oração. Nossa Senhora está com eles. Ora, se Jesus disse, eis aí a tua mãe, e no mesmo versículo, João 19, 27, São João, que escreveu esse evangelho, disse, a partir daquele momento o discípulo a recebeu na sua casa. E eles ainda estão em Israel, na Terra Santa. Não partiram para Éfeso. Provavelmente Nossa Senhora se hospedou na casa de São João, em Israel. Está claro? Porque se eles ainda não partiram, e só vão partir depois que Tiago, que vai se tornar bispo de Jerusalém, vai ser assassinado, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, Herodes mandou matar a Tiago à espada para agradar aos judeus, é quando os cristãos se espalham, alguns ficam na Terra Santa, mas muitos partem, e São João é um deles e leva consigo Nossa Senhora. Então já podemos dizer que em Pentecostes, durante o evento de Pentecostes, sim, Nossa Senhora deixou de vez Nazaré. Depois daquele triste episódio em que arrancaram o seu filho da sinagoga e o levaram para um lugar alto de onde queriam precipitá-lo. E lembram do episódio? Um discípulo só não é querido na sua terra, etc. Pronto, aquilo foi a gota d'água. E nos evangelhos a gente não vai ver mais Nossa Senhora em Nazaré. Jesus também não volta para Nazaré. É uma persona não grata, foi ameaçado de morte.
foi insultado, foi agredido, muito provavelmente foi xingado. E isso tudo está no capítulo 4 de São Lucas. Então, e Jesus, agora, depois da ressurreição, onde eles vão colocar Nossa Senhora? Provavelmente Nossa Senhora era hóspede da casa de São João. Onde São João morava até São Tiago ser executado, não sabemos. Mas vamos encontrar a igreja em Jerusalém. Nossa Senhora, portanto, a mãe do Salvador, devia ser hóspede ilustre da casa de São João, por causa de João 19:27. E a partir daquele momento o discípulo a recebeu na sua casa. Então não é plausível dizer que ela ficou hospedada na casa de Marta, Maria, já que Lázaro provavelmente foi assassinado. Enfim, mas, bom, são conjecturas. Vamos então ao texto que interessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, de 12 a 14. Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. O perseveravam na oração supõe uma atitude constante da igreja. Imperfeito do indicativo significa um passado continuado. Então era uma perseverança constante. E Nossa Senhora está ali presente com eles. Então Nossa Senhora nem voltou para Galiléia, para Nazaré especificamente. Não há sentido. Voltar para quê? Para a cidade que tentou matar o seu filho e de onde ela se afastou logo no começo da vida pública de Nosso Senhor? Não. Acompanhou Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus ficou por lá mesmo. Jerusalém ficou na Judéia mesmo. Agora vamos aqui, o texto diz, perseveravam unanimemente na oração. Na oração. A oração de intercessão de Nossa Senhora, podemos falar que ela já se faz presente na igreja primitiva? Vamos então ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, para responder a questão. Nós vimos Nossa Senhora com a igreja no cenáculo rezando. Mas a pergunta é, há provas na Bíblia de que Nossa Senhora intercede pela igreja nos Atos dos Apóstolos? A resposta é sim. E o episódio é doloroso. São Pedro está na prisão. Essa não é a primeira vez que São Pedro vai para a cadeia. Já é a segunda vez. Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5. É um momento muito delicado para a história da igreja em Jerusalém, na Judéia. Aqui, São Tiago vai ser assassinado, a espada, a cabeça dele vai ser cortada, e os cristãos vão ser perseguidos violentamente. Aqui, por favor, aqui nós já temos São Paulo convertido. Na primeira prisão de São Pedro, Paulo estava por detrás, juntamente com outras autoridades. Paulo ainda não havia se convertido. Lembram que que Estevão vai ser lapidado? Estevão vai ser lapidado no capítulo 7. São Pedro foi preso no capítulo 4. Então São Paulo ainda não havia se convertido, porque no capítulo 7, depois de São Pedro ter sido libertado, no capítulo 4, Saulo é o responsável pela lapidação de Estevão. Então, essa segunda prisão de São Pedro, que vai ter a participação das preces da igreja primitiva,
ela ocorre, essa prisão, quando São Paulo já estava convertido. Mas São Paulo não está mais na Terra Santa. Ele vai voltar no capítulo 15 para se explicar, para se apresentar à igreja no famoso episódio do Concílio de Jerusalém, o chamado Concílio de Jerusalém, porque alguns cristãos estavam dizendo: se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não podem se salvar. São Paulo se opõe a isso, gera-se um celeuma muito grande na igreja e São Paulo sobe a Jerusalém para... ele está em Antioquia agora, para resolver essa questão, essa polêmica. Então vamos ao texto, depois de situarmos historicamente esses acontecimentos. Atos 12, de 1 a 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, agora vem o que interessa, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, Nossa Senhora está lá. Se toda a igreja é intercessora e Nossa Senhora está lá, Nossa Senhora é intercessora. Então temos uma prova bíblica da intercessão de Nossa Senhora ainda em vida, em favor da igreja. É claro que ela não está sozinha, mas ela está. Ah, mas e no céu? Bom, eu não vou repetir Apocalipse 5 e 8, que eu já tratei disso na aula passada. Nossa Senhora no céu intercedendo com todos os santos, a fumaça com o incenso que sobe a Deus como no turíbulo de ouro, que são as orações dos santos. Agora, nós vamos para o capítulo 5 do livro de São Tiago, onde temos uma frase que, se não se refere explicitamente à Santíssima Virgem, mas tem relação com ela. Bíblia Ave Maria, Carta de São Tiago, capítulo 5. A frase é muito simples. A oração do justo tem grande eficácia. Quem é o justo na Bíblia? Quem faz a vontade de Deus. Justiça é uma característica, estritamente falando, de Jesus. Ele é o justo. Vós matastes o justo, diz o diácono Santo Estevão, no seu discurso que vai culminar no seu apedrejamento. Vós matastes o justo. O justo é Jesus. E esse título, quando é atribuído às criaturas, quer dizer, o justo é aquele que tem a justiça de Cristo, é aquele que tem Cristo. O justo é o santo. O justo é o justificado pelo sangue de Cristo. Se a oração do justo tem grande eficácia, e já vimos o papel de Nossa Senhora no início da vida pública de Jesus, ela obteve a justa, o primeiro milagre, ela é a santa, ela é a primeira a quem se aplica a frase de Jesus, dirigida àqueles que foram dizer a ele: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é meu pai? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, é minha família. Nossa Senhora é a justa. A oração dela tem grande eficácia. É claro que esse texto não se refere apenas a ela, mas também ela está incluída aqui. Qualquer justo, esteja na terra ou esteja no céu, tem grande eficácia a sua oração de intercessão. Chegamos agora a um texto extremamente difícil de ser explicado. Também é um texto que, se não fala explicitamente de Nossa Senhora, a grande pergunta é:
será que esse texto fala dela? Será que esse texto fala também dela? Ou será que esse texto fala apenas dela ou não fala dela? Vamos logo deixar a expectativa e vamos ao texto. O texto fala que no final dos tempos vai vir o adversário, vai vir o inimigo de Deus, vai vir uma personagem misteriosa que vai causar muitos males para a humanidade. Esse inimigo está por trás daquilo que São Paulo, que é o autor dessa carta que vamos ler agora, chama de mistério da iniquidade. É um dos sinais do fim dos tempos. Vamos à segunda, a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 12. Muitas pessoas nos tempos atuais, elas perguntam: nós estamos vivendo o fim dos tempos? E os sinais que indicam que o fim de tudo está próximo, quais são? Todas essas perguntas são legítimas. E todas as respostas a essas perguntas se encontram na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar apenas, porque é o que nos interessa para o nosso argumento, dessa figura sombria, desse inimigo, desse adversário de Deus, do que ele está fazendo e daquilo que o impede. Algo está impedindo a ação desse adversário e depois ele vai se manifestar. Prodígios espantosos, portentos horríveis, muitas coisas que estão acontecendo no mundo, e por favor, isso não é prerrogativa apenas dos tempos atuais. Por outro lado, o que é que está detendo esse inimigo? Quem é essa figura que não permite que ele avance? Vamos ler devagar o texto e vamos tentar buscar uma resposta e talvez a gente inclua Nossa Senhora aqui. Veja, se não dá, por um lado, para dizer que ela é a causa que impede que o inimigo se revele com tanta fúria, por outro lado, não dá para excluir que ela seja uma dessas causas. Ela com outras, ela com os anjos, ela com os santos, seria São Miguel Arcanjo? Seria apenas Nossa Senhora? Seria o quê? Só a leitura do texto vai ajudar a gente a conjecturar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 12. Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora que vem o que interessa. Agora vem o que interessa. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca, o aniquilará com o resplendor de sua vinda.
A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Bem, eu lamento, mas esse é um texto muito sombrio, muito assustador. É um texto que provoca uma certa apreensão. O demônio vai se manifestar, o inimigo vai ter a permissão de Deus para agir, mas agora algo o detém. Ele quer agir, mas tem uma realidade que não está permitindo. É a mão de quem? É a ação de quem? Quem é? E lógico, se ele é inimigo do gênero humano, tem algum inimigo ou inimiga que é o responsável por impedir a sua ação. Mas que inimigo é esse? O texto não fala de alguém, o texto fala de algo. Algo. Vamos de novo ao versículo 6. Todos juntos? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Então, a ação do demônio não é ilimitada. Ele não faz o que quer e quando quer. Ele faz o que Deus permite. Não, você não vai agir agora. Vou colocar um obstáculo, um entrave para você. Que entrave é esse? Algo o detém. Bom, se não é alguém, pode ser algo que essa pessoa está fazendo. Então, quando eu digo Nossa Senhora, é alguém. Mas a intercessão dela é algo. Ou seja, as preces dela. Se é que é ela. São Paulo pensou na Santíssima Virgem quando disse isso? Nunca saberemos. Nunca podemos conjecturar e acertar com certeza. Seria a liderança, o império, a ação de São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, que vai aparecer no capítulo 12, houve uma batalha no céu, Satanás com os seus seguidores de um lado e São Miguel Arcanjo, e já não se encontrou lugar no céu? Ou seria uma conjunção de ação? Miguel que luta e Nossa Senhora que intercede? Ou seria algo mais? Ou seria uma conjunção de mais fatores? Seria a piedade dos santos aqui na terra? Seria a santidade de alguns que dobram os seus joelhos, que intercedem, que rezam? Seria a prece fervorosa de muitos justos espalhados em toda a face da terra, juntamente com a intercessão de Nossa Senhora e juntamente com a ação de São Miguel Arcanjo? Algo o detém. Algo profundamente misterioso. Ninguém na face da terra, desde São Paulo até hoje, conseguiu explicar que mistério é esse, que elemento é esse, que causa é esta que está detendo a ação do demônio. Mas vejam, aqui eu vou emitir uma opinião. É impossível excluir a intercessão de Nossa Senhora desta explicação, porque ela é inimiga da serpente. Como dizer que as preces daquela que haveria de esmagar a cabeça da serpente, essas preces não entram nessa realidade, algo agora o detém? Se isso é verdade, pergunta-se, eu não estou afirmando, teria Deus Todo-Poderoso concedido às preces da mãe o poder de reter a ação do mal?
o poder de impedir que mais tragédias, que mais desgraças, que mais portentos, que mais perturbações e angústias, que, a bem da verdade, nós percebemos a 3x4 hoje. Quem é que pode negar que o mundo... 1 João, capítulo 5, versículo 14? Capítulo 5, versículo 17? Por favor, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Perdão, errei por 2. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo jaz sob o maligno. Portanto, vejam, dizer que maldades, perversidades, profanações, perseguições à Igreja de Cristo, o ódio de Satanás contra aqueles, os consagrados, consagrados pelo batismo, consagrados pela crisma, consagrados a um título novo na vida religiosa, consagrados no sacramento da ordem. Hoje, com o mundo na nossa mão, e com isso daqui a gente pode ter acesso às informações do mundo inteiro, os sinais já estão em andamento. A palavra de Deus não erra, e dizer que o mundo todo jaz sob o maligno não é em absoluto exagero, é a palavra de Deus. Agora vejam esse versículo 19 da 1 João capítulo 5, de 1 João capítulo 5, somos de Deus, e o mundo todo jaz sob o maligno. Ora, se o mundo todo jaz, isso se aplica aos santos, aos que pertencem a Deus? Não. Somos de Deus, atenção, somos de Deus é o pedacinho do mundo que pertence a Jesus. Somos de Deus e o mundo todo jaz sob o maligno. Então, estão percebendo que não são todas as pessoas da face da terra que estão sob o poder do maligno. Estão sob o poder do maligno os que não são de Deus. E como saber se fulano é ou não de Deus? Jesus deu um critério ótimo. A árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Então, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 19, não significa que os 7 bilhões de pessoas, 7 milhões e 500 milhões, não sei quantos, já ultrapassamos a casa dos 7 bilhões. Não creio que chegamos aos 8 bilhões. Mas, atenção, na humanidade, existem alguns que são de Deus. E acredito que não são poucos. Também o que eu não posso dizer em cima desse versículo é se no mundo inteiro os que são de Deus, em comparação com os que estão sob o poder do maligno, são maioria ou são minoria. Não tem condições. Mas a humanidade aqui está dividida em duas partezinhas bem distintas. Somos de Deus e o mundo jaz sob o poder do maligno. Muito bem. Então agora a questão é a seguinte: Nossa Senhora tem um papel no desdobramento desses acontecimentos dolorosos que já estão acontecendo, por favor? Esses acontecimentos já estão em ato. Já estão em ato. Minha opinião, é impossível excluir Nossa Senhora como protagonista desta luta contra o poder das trevas. Desta luta contra aquele que tem o mundo sob o seu poder. Quando é que o demônio tem poder? Quando é que o demônio reina? A explicação é uma só. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Quando é que o demônio domina? Quando é que o demônio reina? O demônio é rei do mundo? Depende. Ele pode ser. Jesus Cristo é rei? Sim, em determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias. Mas só há uma situação em que o demônio reina. Lembram? 1 João 5,19. O mundo todo jaz sob o maligno. Se jaz significa dorme.
em berço esplêndido para sempre. Jazigo em cemitério, o que é jazigo? Que vem de jazer, que vem de repousar, descansar. É o lugar onde se guarda o cadáver. O mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo morreu porque o demônio matou essas pessoas. Ele que vem para roubar, matar e destruir. Então, em que circunstâncias o demônio reina? Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não mais estáis sob a lei, e sim sob a graça. Em que sentido, então, o mundo está sob o poder do demônio? Pecado. Só isso. Ali onde houver o pecado, onde o pecado reina, o demônio reina, porque o pecado é a obra do demônio por antonomasia, por excelência. Então, essa visão da 1 João, capítulo 5, versículo 19, ela é realista, nem é pessimista. Portanto, não são todas as pessoas que estão sob o poder do maligno. Nós somos de Deus. E o mundo jaz sob o maligno. Então a humanidade está dividida. Dividida muitas vezes até numa mesma casa. Lembram? Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim trazer paz à terra, mas divisão. Doravante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2 e 2 ficarão contra 3, pai ficará contra filho, filho ficará contra pai, etc. Lembram? Lucas capítulo 11. Pois bem, então vai ser assim, sempre foi assim, até o fim do mundo. Agora voltemos ao papel de Nossa Senhora. Algo o detém. Minha opinião, como eu disse, com isso nós encerramos, é a 1 aos Tessalonicenses. Algo o detém. Jamais podemos excluir Nossa Senhora dessa realidade. Depois desse texto do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, algo está detendo, texto que não exclui Nossa Senhora como causa dessa realidade que está impedindo a ação do inimigo de Deus. Vamos ao segundo texto do nosso estudo, que é o mais importante, o segundo texto mais importante sobre a intercessão de Nossa Senhora, o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Vamos versículo por versículo, mas não vamos nos deter em tantos versículos, e são 18 versículos, mas naqueles mais importantes. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, o menino aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Pergunta. Aqui nós temos 2 personagens. Uma mulher e um dragão. Pergunta. É a primeira vez na Bíblia que essas 2 figuras aparecem? Ou elas já apareceram lá atrás, num contexto de promessa, num contexto de profecia? Dá para a gente identificar qual é o livro do Antigo Testamento que fala dessas 2 figuras?
vamos procurar no Apocalipse mesmo, nesse capítulo, a resposta. A resposta está nos versículos de 7 a 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Então vejam que de 1 a 6 aparecem a mulher e o dragão. Só eles dois. Está claro? No versículo 7 entra uma terceira personagem, Miguel. E entram também os coadjuvantes, que são os seus anjos. Tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate. Então Miguel não está sozinho, o dragão também não está sozinho. Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos. É claro que os anjos que estão sob o domínio, o comando de Miguel, são anjos bons. E os anjos que estão sob o domínio do dragão são anjos maus. São demônios. Demônios. Mas atenção, a mulher e o dragão. E já não houve lugar no céu para eles. Houve uma batalha, Miguel ganhou, e seus anjos, Miguel e seus anjos ganharam. O dragão e seus anjos perderam. Agora vem a explicação. Que dragão é esse? Aí a gente vai entender o livro do Gênesis. E entendendo o livro do Gênesis, a gente vai entender quem é essa mulher grávida que deu à luz um filho. Versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada de demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. O que interessa, a primitiva serpente. Aí é obrigatório que a gente volte ao livro do Gênesis. O monólogo do Senhor Deus com a serpente, no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Então, se Gênesis 3,15 faz uma profecia que não é muito clara naquele momento, Apocalipse 12 responde. E se Apocalipse 12 descreve uma batalha, onde temos esta mulher que está para dar à luz, o filho que vai para junto de Deus, Miguel e seus anjos, e depois o dragão e seus anjos, quando São João diz primitiva serpente, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Está claro? Portanto, com o devido respeito, aqueles que tentam enxergar no capítulo 12 somente a igreja, o que está certo, mas está incompleto, com o devido respeito, sim, é claro que é a igreja que gera Cristo em nós. Interpretação correta, mas incompleta. Porque quando o texto diz, por favor, em nome de Cristo, por favor, versículo 5, ela deu à luz um filho, um menino. Quem foi que deu à luz Jesus? Quem foi que fez vir à luz? Quem foi que primeiro concebeu no seu coração, depois no seu ventre, carregou o Salvador durante 9 meses no seu ventre e depois, por uma providência divina, foi com José durante o recenseamento para Belém de Judá e lá deu à luz o Salvador, que é o Cristo Senhor? Dá para você excluir do capítulo 12 do Apocalipse a figura da bem-aventurada Virgem Maria? É impossível. Portanto, a mulher que está prestes a dar à luz é Maria. E depois dela, em sentido amplo, a igreja. Como a igreja dá à luz? A igreja dá à luz quando gera Cristo em nós. Quando ela anuncia Cristo, quando ela nos faz morrer para o pecado, para o mundo das trevas e nos faz renascer para a vida da graça no batismo. Quando ela, depois que nós praticamos o pecado,
nos lava por meio do sacramento da penitência dos pecados. Morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia. Quando a palavra de Deus renova o coração da pessoa, transforma o coração da pessoa, Cristo é gerado em nós. Cristo nasce em nós. Cristo revive em nós. Cristo ressuscita em nós. São Paulo diz, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando o apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, diz que eis que eu faço, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, se refere a Cristo revivendo em nós, Cristo nascendo ou renascendo em nós. A frase dele para Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, é precisamente esta: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Portanto, capítulo 12, mulher vestida de sol, coroada de estrelas, os 12 apóstolos. Fulgurante é o brilho da ressurreição de Cristo que refugia na igreja e refugia no corpo de Maria. Esta mulher é Nossa Senhora. Esta mulher é também a igreja. Cronologicamente, primeiro Nossa Senhora, depois a igreja. Mas na ordem da totalidade, porque o todo é maior do que a parte, a igreja vem em primeiro e Maria Santíssima vem em segundo, porque ela é parte da igreja. Portanto, Nossa Senhora é a primeira na ordem da cronologia, mas também a primeira na ordem da plenitude, da abundância, da graça. Porque nunca a igreja foi chamada de cheia de graça, só Nossa Senhora. Por outro lado, é uma mulher coroada de estrelas e vestida de forma fulgurante. É a igreja que vive da graça de Cristo. É a igreja santa, é a igreja em quem refugia a santidade de Cristo Jesus. Muito bem. Então vejam agora o versículo 10, depois que o demônio é precipitado na terra com os seus anjos. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, pois foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O demônio nunca se dá por vencido. Se não se encontra mais lugar no céu para ele, depois da batalha com Miguel e seus anjos, ele parte furioso para a terra. Pouco tempo lhe resta, o que significa? Estamos vivendo o período do fim. Falta pouco tempo para o Senhor Jesus vir em glória para julgar os vivos e os mortos. Estamos nos tempos derradeiros. Mas atenção, por favor, esse dado inquestionável da Bíblia não significa dizer que o mundo vai acabar no final da semana que vem ou no fim do ano. Pode acontecer isso, mas pode acontecer daqui a 500 mil anos. Ah, mas eis que eu venho em breve, disse Jesus. Certo, mas o conceito de brevidade para Deus, e Jesus é Deus, é bem diferente do nosso conceito de brevidade. Quem lembra do que o apóstolo Pedro diz, citando o Antigo Testamento? 1000 anos. Para vós são como um dia que passou, citando o Salmo 89. E sim, estamos no fim dos tempos. Cuidado, porém, ao interpretar essa expressão. Os tempos são últimos, pouco tempo resta para o demônio. Aliás, se pouco tempo resta para uma pessoa, raciocine aqui comigo, por favor, uma coisa bem simples. Não precisa grandes exegeses de Apocalipse 12:12, não. Imaginemos uma pessoa que tem algo muito importante para fazer e tem pouco tempo. O que se pode esperar dessa pessoa responsável?
que ela aproveite todo o seu tempo e não desperdice o tempo. Não, eu tenho pouco tempo. Cada minuto é precioso. Cada segundo é precioso. Então eu tenho que aproveitar ao máximo o meu tempo e fazer tudo com precisão, com rapidez, com seriedade, porque pouco tempo me resta. Se o demônio sabe que pouco tempo lhe resta, não há felicidade maior para ele em saber que nós desperdiçamos o nosso tempo com besteiras, com programas desnecessários, com futilidades. Quando desperdiçamos o nosso tempo, noite foi feita para descansar, noite foi feita para dormir. Imagina uma pessoa que desperdiça a noite inteira em coisas que não edificam, em leviandades, em profanações, em vícios, no excesso da bebida, no excesso das drogas. Uma pessoa que desperdiça o seu tempo, desculpe, em programas fúteis de TV, em leviandades, frivolidades, quanto desperdício com a vaidade, com aquilo que de fato não leva para o céu. Já o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Poderíamos até falar de uma responsabilidade do demônio. Pensando assim, e não se assustem, não se assustem. Cada momento é precioso para mim. Cada segundo é precioso para mim, para enganar as pessoas, para levar as pessoas a praticar o pecado mortal, para precipitá-las no fogo do inferno, para confundi-las, para tirar Deus delas, para deixá-las desorientadas, desesperadas, angustiadas, e está furioso. Pouco tempo lhe resta. É tolice, é bobagem para o ser humano achar que tem muito tempo pela frente aqui na Terra, porque não tem. Bom seria, e aí sim, se nós sempre pensássemos, eu tenho pouco tempo nesta Terra. Estamos vivendo agora um período tão conturbado. Quanta dor, quanto sofrimento, e tantas pessoas que, isoladas por causa desta pandemia, recebem a notícia de que em algum lugar uma pessoa muito amada, muito querida, contraiu a enfermidade, está na UTI, o estado se agrava e a pessoa vem a falecer. Não tive tempo de falar com ela, não tive tempo de me despedir, não tive tempo também de chamá-la ao arrependimento, se tratou de uma pessoa que vivia nas trevas. O demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Para concluir o nosso encontro, comentando o Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o demônio partiu para a terra cheio de grande ira, cheio de fúria, é a mesma coisa, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Eu quisera citar um texto de uma famosa obra de São João Crisóstomo, chamada Sobre o Sacerdócio. É um texto que se refere ao sacerdócio ministerial, bispos, padres e diáconos, mas que, neste caso aqui, nesta citação, se aplica a todas as pessoas. São João Crisóstomo viveu no século V, em Constantinopla, a antiga capital do Império Romano do Oriente, império que acabou ficando único depois que o Império Romano do Ocidente caiu no mesmo século V. E São João Crisóstomo explica por que a tentação do diabo é mais terrível do que qualquer guerra. São palavras muito duras que ele utiliza, mas que servem bem para ilustrar a atualidade de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Diz o santo: não considere que eu estou exaltando o cargo no meu discurso, e nem pense que o que falei é grande, por estarmos presos neste corpo como em uma prisão, sem poder ver nada do que é invisível.
De fato, seria possível ver algo maior e mais terrível do que essa batalha, se pudesse ver o exército trevoso do diabo e o combate insano com estes seus olhos. De fato, nesta batalha, não há bronze ou ferro, nem cavalos, carros e rodas, nem fogo e flechas. Essas são visíveis, mas uma outra maquinaria muito mais temível. Os inimigos não necessitam de couraças, nem de escudos, nem de espadas e lanças, mas basta somente a visão daquele exército danado para dissolver a alma. Caso não calhe de ser bastante nobre e goze, no lugar da coragem natural, de muita providência divina. E se fosse possível despir-se deste corpo, ou poder com o próprio corpo ver com pureza e sem medo todo o seu exército e a guerra contra nós, veria não torrentes de sangue ou corpos mortos, mas tantas quedas de almas e feridas tão duras, a ponto de considerar toda aquela descrição da guerra que acabamos de narrar como brincadeiras e jogos de crianças mais do que guerra. Tantos são os atingidos cada dia. As feridas não operam a morte idêntica, mas o quanto distam alma e corpo é a diferença entre uma e outra. De fato, quando a alma recebe o golpe e cai, não fica no chão como o corpo, sem nenhum sentimento, mas é castigada já ali, esvaindo-se com a má consciência. E depois do afastamento dali, no momento do julgamento, é-lhe outorgada a punição imortal. E se alguém suportou sem dor os golpes do diabo, torna-se maior a punição por causa da falta de sofrimento. Pois quem não foi pego facilmente pelo primeiro golpe, recebe o segundo, e depois desse, outro. De fato, o desgraçado não cessa de bater até o último suspiro quando encontra uma alma preguiçosa e que despreza os golpes anteriores. Ninguém subestime o poder das trevas. Ninguém brinque com o tempo achando que tem muito tempo nesta vida. Pouco tempo nos resta. E o nosso inimigo sabe perfeitamente que pouco tempo lhe resta. E nesse sentido, como o assunto é a intercessão de Nossa Senhora, aproveite o seu tempo para ser devoto dela. Aproveite o seu tempo para recorrer a ela. Aproveite o seu tempo para pedir sempre, constantemente: ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Ó Virgem Santíssima, intercedei por nós. Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Quaisquer que sejam as orações, quaisquer que sejam as palavras, a oração a Nossa Senhora, a mais antiga com a qual eu termino agora o nosso encontro, é esta: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ainda não terminamos o nosso estudo sobre Nossa Senhora. Faltam ainda 2 programas, 2 encontros. E desejo que... O assunto de hoje foi pesado, foi muito pesado, mas não podia deixar de ser. É um capítulo nevrálgico no assunto sobre a Virgem Santíssima. E aqui, como guerreira, como eu disse no encontro anterior, enfocar a intercessão de Nossa Senhora como aquela que vai à frente do exército, aquela que defrauda a bandeira da vitória, vai à frente da igreja, é inimiga da serpente e tem um papel, por isso, crucial nesta luta contra este inimigo que perdeu uma batalha no céu. Mas aqui na terra, muitas batalhas estão em andamento. Porém, a palavra final, a vitória definitiva, não é dele, é do Senhor Jesus, que tem do seu lado essa, vamos chamar, de general com um poder descomunal que ela recebeu do próprio Filho para esmagar, frase
do próprio Deus lá no passado, esmagar a cabeça da serpente com o seu calcanhar. Calcanhar ferido, desproporção tremenda. O máximo que o demônio pode fazer para Nossa Senhora é ferir o calcanhar dela. O máximo que o demônio pode fazer é ferir o calcanhar da igreja. Apesar disso, como disse São João Crisóstomo, muitas almas, se não brincarem, podem ser levadas para o demônio. Porém, a vitória definitiva foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada de demônio e Satanás, o sedutor no mundo inteiro, precipitado, porém, se saiu do céu, veio para a terra. Até a segunda vinda de Cristo, esse elemento pavoroso vai nos causar angústias, vai nos trazer perturbações, mas aquele que está com Cristo não pode temer, ainda que esporadicamente caia uma ou duas ou várias vezes, se ele confiar no Senhor e clamar por misericórdia, se arrepender dos seus pecados e buscar a reconciliação com Deus, experimentará uma vida nova, Cristo renascerá nele e muito mais ainda confiando-se na intercessão, no poder e na solicitude da Mãe de Deus. O demônio não pode nada contra ele. 1 João 5,19. Somos de Deus e o mundo jaz sob o poder do maligno. Vai depender de cada um conservar-se no seu lugar ou transitar de um lugar para o outro. Ou seja, os pervertidos podem se converter porque ainda há tempo. Mas pouco tempo lhe resta. Mas os convertidos, se não tomarem cuidado, podem se perverter. E lembrem-se, pouco tempo lhes resta. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.